Bom dia, galera. Vamos aqui ver um pouquinho da correção da página 89, né? Que foi a última atividade que a gente fez, que eu passei para vocês. Vamos corrigir aqui para a gente entender, né? Gente, a gente está resolvendo aí equações incompletas, né? Quando não tem um dos valores. Aqui tá assim, x ao quadrado igual a 9, né? Ou seja, aqui não tem o valor de quê? O valor de x, né? O valor de x não existe aqui, ó. Não tem valor de x, então não tem valor de b, né? Aqui só tem a, que é o x ao quadrado, e o número é c, né? Que é o termo independente. Então você tem a e c, você não tem b. Quando você não tem b, você tenta resolver da seguinte maneira, ó. X ao quadrado igual a 9, né? Esse quadrado aqui, gente, ó, vai virar raiz, certo? Para ficar só o x, porque eu quero o valor de x, né? Ele diz assim no sexto: existem dois valores reais que podem ser colocados no lugar de x. Quais são eles? Então eu vou ter que achar dois valores. Então quando eu tenho x ao quadrado igual a 9, esse quadrado aqui que está no x, para eu deixar o x sozinho, ó, lembra que a gente deixa o x sozinho? Esse quadrado vira raiz, então vai ficar x igual, o quadrado vira raiz, raiz quadrada de 9, né? Quando você tem raiz quadrada, você pode ter raiz quadrada de mais ou menos. Quanto é a raiz de 9, gente? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 9? É 3, né? Então vai ficar, ó, raiz quadrada, vai ficar x igual a mais ou menos 3. Ou seja, x igual a 3 e x igual a menos 3. Quando eu digo que é mais ou menos 3, é x igual a 3 positivo e 3 negativo. Sempre que a gente não tem o valor de b, que é o valor que vem com x, a gente vai ter sempre dois valores opostos, ó. Então coloca isso na mente de vocês. Sempre que não vem o valor de x, ou seja, o valor de b, né? O valor de b, que é o número, quem é b? B é aquele número que vem junto com x, né? Só que aqui eu não tenho nenhum número que vem junto com x, ó. Eu tenho um a, que é o x ao quadrado, e tenho o c, que é o termo independente, mas eu não tenho nenhum número aqui junto com x, que seria o b. Então aqui nessa equação aqui, o b é igual a zero. Quando a gente tem b igual a zero, as raízes, ou seja, os valores de x serão opostos, ó. Perceba que esses números eles são opostos, é 3 e menos 3. Um com sinal positivo e um com sinal negativo. Então sempre que o valor de b for igual a zero, a gente vai ter valores opostos, ó. A gente vai ter como valores de x, valores opostos, beleza? Vamos lá, letra B, ó. Na letra B eu tenho x ao quadrado igual a 64. Mais uma vez, ó, tenho a e tenho c, mas não tenho b. B é aquele número que vem junto com x, aqui a gente não tem ele. Então o que é que eu faço? Esse quadrado aqui vira raiz, ó. Então eu vou ter x, deixa ele sozinho, ó. E esse quadrado vira o quê? Raiz do outro lado, ó. Raiz quadrada de 64. Quanto é a raiz quadrada de 64, gente? Vai ser mais ou menos o quê? Quanto é a raiz quadrada de 64? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 64? É 8. Então eu tenho x com valores mais ou menos 8. Ou seja, x igual a 8 e x igual a menos 8. Mais uma vez, perceba que eu tenho números opostos, ó, 8 e menos 8. Por quê? Porque eu não tenho o valor de b, ó, o b aqui igual a zero, beleza? Então, quando o b é igual a zero, quando ele não aparece na equação, eu vou ter sempre como valores de x números opostos, beleza? Vamos aqui, letra C. X ao quadrado igual a 0,64. Professor, o que é que eu faço aí? Eu tenho um número decimal aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou proceder se eu tenho um número decimal? Gente, número decimal é muito simples a gente transformar ele em uma fração. Eu tenho quantos números aqui depois da vírgula? 2 números, né? Então eu pego esse número aqui que está depois da vírgula, 64, coloco em cima. Ó, eu sei que isso aqui vai virar uma fração. Eu vou transformar esse número decimal em uma fração. Então, transformando esse número decimal em uma fração, eu faço o seguinte. Quantos números eu tenho depois da vírgula? 2, né? Pego esse número aqui que está diferente de zero, ó, que é 64, e coloco em cima. Ou seja, esse número que é diferente de zero vai para o
numerador. E no denominador eu vou contar quantos números tem aqui. 1, 2. Então eu já sei que vai ser sobre 100. Professor, se tivesse só um número depois da vírgula seria 10. Se tivesse 3 números depois da vírgula seria 1000. Mas como é 2 números é 100. Então eu pego o número que é diferente de 0, que é o 64, né? Ó, qual é o número diferente de 0? 64. E divido pelo... Quantos números eu tenho aqui? 2, né? Então vai ser por 100. Percebe agora que isso aqui vai virar o quê? Ó. O quadrado vai virar raiz. Então virou que raiz? 64 sobre 100. Ó. Raiz quadrada. Por que ficou raiz? Porque aqui era x ao quadrado, ó. Então vai ficar o quê? Raiz quadrada de 64 sobre 100. Beleza? Vamos lá? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 64? É 8. E qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 100? É 10. Ó, então vai ficar x igual a mais ou menos 8 sobre 10. Só que tem o seguinte, 8 sobre 10 a gente consegue simplificar por 2, ó. Os dois números dividem por 2, tanto 8 quanto 10, né? 8 dividido por 2 dá 4. E 10 dividido por 2 dá 5. Então, na verdade, a resposta é x igual a mais ou menos 4 sobre 5. Ou seja, eu vou ter x igual a 4 sobre 5, que é a parte positiva, e x igual a menos 4 sobre 5, que é a parte negativa. Ou seja, números opostos, ó. Perceba que a gente vai ter dois valores de x com números opostos. Por quê? Porque aqui na equação eu não tenho o valor de b, eu tenho o valor de a, que é x ao quadrado, que é 1, né? Como se fosse 1 aqui na frente, e o valor de c, que é 0,64. Para facilitar, eu transformo esse 0,64 em fração, para poder achar a raiz dele. Beleza? Letra D, tem assim, x ao quadrado é igual a 25 sobre 4. Perceba, mais uma vez eu não tenho o valor de x, ou não tenho o valor de b, né? Tem o valor de a, que é o x ao quadrado, que é 1, como se fosse aqui 1. E tem o valor de c, que é 25 sobre 4. O que é que eu vou fazer aí para conseguir? Para esse x ficar sozinho e eu achar o valor dele, esse 2 vira, esse expoente vira a raiz, ó. Então vai ser raiz quadrada de 25 sobre 4, ó. Beleza? Quanto é a raiz de 25? É 5. E quanto é a raiz de 4? É 2, ó. Então vai ficar x igual a mais ou menos 5 sobre 2. Ou seja, eu vou ter x igual a 5 sobre 2 e x igual a menos 5 sobre 2. Ó, valores opostos. Mais uma vez, os valores de x terão valores opostos. 5 sobre 2 positivo e menos 5 sobre 2 negativo. Por quê? Porque na equação eu não tenho o valor de b, eu tenho o valor de a e de c. Então, quando na equação eu tenho que o b é 0, vou ter números opostos como raiz. Beleza?